Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Amém. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Saudade, né? Acho que essa é a primeira vez que eu ministro assim com a liberação. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ricardo, eu sou um dos ministros aqui da casa. Para a gente é um prazer, né, poder estar aqui como igreja. Sabemos que nós nunca fomos impedidos de ser igreja, mesmo com todas essas mudanças, mas é bom estar junto, né? É diferente. A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente, e a gente sabe que essa manifestação de Cristo na comunhão é algo diferente. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui e dar continuidade, né, naquilo que Deus já começou a ministrar conosco nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos, ó Deus, a cada atitude nossa, Senhor, reconhecer, Pai, teu governo, tua soberania. Queremos, ó Deus, expressar isso através das nossas vidas. Que maravilhoso poder, Senhor, junto com meus irmãos, Senhor, continuar cada dia, Senhor, vivendo o teu propósito. O propósito que nós temos como igreja, Senhor, de servir, de transformar e de experimentar, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, continua através do teu Espírito nessa noite, falando, ministrando, nos inspirando, nos revelando, Senhor. Eu não quero atrapalhar o teu mover, não quero atrapalhar o teu agir. Quero continuar, Senhor, percebendo o que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa me usar conforme a tua vontade, Senhor, conforme o teu querer. Quero desde já declarar, Senhor, contra todas as barreiras que se levantam, todo sofisma, todo conhecimento contrário ao conhecimento do Senhor, tudo que tenta, Senhor, paralisar o amadurecimento nas nossas vidas, tudo que tenta paralisar, Senhor, a revelação crescente dentro de nós. Eu declaro, Deus, que essa noite será mais uma noite onde o Senhor derramará uma nova porção sobre nós. E que nós possamos, Senhor, receber dessa nova porção e avançar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje foi um dia muito especial, muito gratificante, né? A pastora Maurileia aqui já destacou. Vou usar esse termo, mas nós inauguramos, né, mais uma igreja. Na realidade, a igreja do Senhor, ela não precisa ser inaugurada de novo, porque Cristo já fez isso na cruz. Ele inaugurou a igreja, amém? Então nós abrimos mais uma porta onde o Senhor nos permitirá manifestar aquilo que o Senhor nos tem entregado. Lá onde nós hoje estávamos, é mais uma porta aonde nós vamos ter, todos nós como igreja teremos a oportunidade de manifestar o que nós temos recebido dele. Amém? Então isso é tremendo. E hoje lá de manhã eu tive algumas lembranças, eu acredito que eu me lembrei de um tempo onde eu fiz parte de uma congregação que estava sob a responsabilidade do apóstolo Hélio, dessa casa. Fiquei por 11 anos nessa congregação. Nessa congregação que eu fiquei por 11 anos, nós tivemos a oportunidade de abrir outra congregação, na época no bairro da Gurilândia. Eu fiquei como pastor lá por 1 ano, na congregação da Gurilândia. E sabe por que eu fui me lembrando disso? Porque hoje a pastora Zelinda falou algo poderoso lá pela manhã. Ela disse que aqui não está baseado, que aquela festa de hoje de manhã não estava baseado no tamanho da igreja, né, de como a igreja era, mesmo sendo uma igreja bonita. Vocês tiverem oportunidade podem ir lá conhecer, mas estava baseado no envio de filhos, né? O envio de filhos. E quando filhos são enviados, eles carregam aquilo que o pai carrega. Jesus foi enviado pelo Pai, enfatizou isso e disse: eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou.
Esse é o verdadeiro envio. Esse é a verdadeira movimentação. Filhos enviados. Filhos lançados como flecha. E quando um filho é lançado como flecha, com certeza o alvo será alcançado. Amém? Você pode dizer que você é filho, amém? E como filho você também vai alcançar o alvo, amém? E é tremendo, irmão, sabe por quê? Nós estamos vivendo em um tempo de mudanças. Muita coisa mudou, né? Hoje é engraçado, você olha para as pessoas, você só vê, né, daqui para cima. Então muita coisa mudou. Isso é só uma brincadeira, mas muita coisa mudou. E num tempo de mudanças, num tempo de crise, num tempo onde todo o nosso sistema que rege economia e tantas outras coisas, um sistema global meio que paralisou, meio que foi sacudido, chacoalhado, num tempo onde algumas coisas estão se fechando, num tempo onde algumas coisas estão se encerrando, num tempo onde olhar com os olhos naturais nunca faria uma igreja abrir uma nova porta num tempo desse, porque nem todo mundo pode ir. Loucura, como é que vocês vão abrir uma igreja num tempo desse, sendo que as pessoas não podem ir para a igreja direito? Irmão, só que nós vivemos debaixo de uma cultura diferente. Nós vivemos debaixo de um reino que é diferente. Nós não nos movemos debaixo de uma cultura terrena. Nós nos movemos debaixo de uma cultura celestial. Enquanto as pessoas acham que se deve guardar, nós entregamos. Enquanto as pessoas acham que se deve fechar, nós abrimos pela voz e o comando do Senhor. Isso é uma cultura de reino, isso é uma cultura governamental, constituída por Cristo sobre nós. Isso está sobre a sua vida, meu irmão. Profeta, eu estou com um sonho, eu estou com um projeto que eu queria tanto fazer, mas nesse tempo eu tive que parar. Não, esse é um tempo de você caminhar debaixo do comando da voz do Senhor. Se você tem um projeto, meu irmão, vá em frente. Vá em frente. A cultura que rege você é uma cultura diferente. Nós estamos debaixo de um governo diferente. E é isso que nós temos vivido como igreja. É isso que nós vamos viver, cada um de nós como igreja, porque nós somos a igreja. Amém? Eu vou dar um título a essa mensagem, para homenagear o apóstolo Cristiano. Umas outras mensagens que eu não intitulei a mensagem, ele ficou triste comigo, porque ele gosta de seguir assim uma linha um pouco tradicional, não sei porquê, mas... Então, apóstolo Cristiano, a mensagem de hoje tem o título, o governo da igreja, amém? Se vocês puderem, abram as suas Bíblias em Romanos 8:19. Eu pensei que o Gleison ia ler, ele leu até Romanos 8:17. E eu quero que vocês abram agora comigo em 8:19, Romanos 8:19. Aleluia. Dá boas-vindas, né? Todos que nos acompanham pela TV Rica também. Acho que eu fiquei tanto tempo dando boas-vindas só para eles que eu quis só dar boas-vindas para vocês hoje. Mas todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Romanos 8:19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vou ler mais uma vez. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Então agora dá para fazer assim, né? Repita comigo. Repita comigo assim: existe uma expectativa sobre a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é filho, se você é igreja, eu creio que você é, existe uma expectativa sobre a sua vida. Que expectativa é essa? De quem que é? A expectativa da minha esposa, do meu marido. Existe a expectativa da criação. Uma ardente expectativa. Ardente expectativa da criação. Pela revelação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa de toda a criação a respeito da sua vida. E essa expectativa,
ela não diz respeito àquilo que nós podemos fazer. Essa expectativa não está relacionada à nossa capacidade, em qualquer âmbito, intelectual, financeira, física, sei lá. Essa expectativa está bem clara no texto, fala da revelação. Mas a revelação dos filhos, nós nos revelando, não, na realidade a revelação daquilo que nós, como filhos, portamos. A expectativa da criação sobre a sua vida, não é sobre a capacidade que você adquiriu ao longo dos anos, na cronologia da sua vida, não. A expectativa da criação está relacionada àquilo que você carrega no seu espírito. A criação, ela está assim, com essa ardente expectativa. Você consegue interpretar essa palavra ardente? A criação está queimando. Agora, por esses dias, a gente tem visto alguns vídeos interessantes, né? Os gafanhotos voando. Esses dias eu vi o de corvos, né? As aves lá. E hoje, interessante, lá na congregação, nós ali na congregação, a Elisângela compartilhou comigo um vídeo. Quando ela estava chegando lá na congregação, ela viu vários pássaros assim voando junto no céu. E ela até filmou, mandou para mim. E ela veio falar de algo profético que Deus falou sobre aquele lugar. Sobre que aquelas aves representavam as vidas que o Senhor estaria levando para lá. Glória a Deus por isso, né? E aí o Senhor ministrou no meu espírito rapidamente. Na realidade eu já tinha conversado isso com a minha esposa. Eu falei, sabe o que é isso? Falei para a Cíntia. Isso aí é a criação. Esses gafanhotos, todo mundo olha e já pensa aquela visão zumbi, né? Apocalipse zumbi. Ai, nossa, os gafanhotos. Não, sabe o que é isso? Isso aí é a criação. A criação que está entendendo que Deus produziu algo para transformar, para transicionar, para mudar ciclos. É a criação se movimentando, é a criação dando uma resposta. São coisas acontecendo no âmbito natural da criação. Por quê? Porque eles estão aguardando. E eles estão aguardando você, filho de Deus. A criação toda, o desgoverno do mundo, não está relacionado àquilo que os ímpios fazem, mas está relacionado àquilo que os santos não fazem. Nós fomos chamados por Deus para exercer, para revelar aquilo que a criação aguarda. Nós como filhos, quando revelamos aquilo que a criação aguarda, nós revelamos um governo, uma cultura. Nós estamos passando por dias onde comemoramos 12 anos, né? 12 anos dessa visão, dessa direção que Deus nos deu como sonho de Deus. E o 12 fala de governo, tempo de governo. E nada mais, nada menos que os filhos manifestam do que um governo. E um governo manifesta uma cultura. Uma cultura manifesta uma economia. Nós estamos entendendo como igreja que quanto mais manifestamos a Cristo através das nossas vidas, nós estamos revelando uma cultura. Estamos revelando um governo, um sistema de governo, um reino. Como eu disse no início, diferente, contrário da movimentação daquilo que é natural, daquilo que é terreno. Enquanto uns fecham, nós abrimos. Enquanto uns retêm, nós entregamos. É a cultura que é manifesta, é o governo que é manifesto através de Cristo em nós. Porque o que é manifestar um governo? O que é viver e se mover no governo do Senhor? É Cristo. Ele é o governo de Deus manifesto. E nós precisamos revelar isso. E quando nós revelamos um governo, existem coisas muito importantes que devem acontecer. E a primeira delas é que um governo precisa subjugar um outro governo. Uma cultura precisa subjugar uma nova cultura. Quando Deus espera,
quando a criação espera que você manifeste esse governo, essa cultura que é Cristo, automaticamente você também está quebrando, destruindo um governo e uma cultura. Isso aconteceu através de Cristo em relação à morte. Havia um governo de morte. Havia uma cultura de morte. Após a queda no Éden, após o pecado, aonde Adão ali falhou, se instalou um governo e uma cultura de morte. Um governo e uma cultura de condenação. E a partir daí, esse governo de morte, cuja Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa cultura, esse governo, exerceu sobre a humanidade, trazendo caos, trazendo desordem. O governo da morte, o governo do pecado, é contrário ao governo que o Senhor quer estabelecer. O caos se instala, as coisas são distorcidas da sua forma original e daquilo que Deus havia planejado. Mas então Deus falhou? Não. Porque antes da fundação do mundo, Ele já tinha resolvido o problema. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus sacrificado antes. Às vezes é difícil entender a movimentação de Deus, porque a movimentação de Deus é na eternidade. E às vezes a nossa mente cronológica não consegue compreender. Mas o governo da morte se instalou. E algo precisava acontecer. E algo aconteceu quando Cristo, fielmente, de forma obediente, como diz as Escrituras, obediente até a morte, Ele foi até a cruz. E lá na cruz algo poderosíssimo aconteceu. Lá na cruz algo muito forte, muito violento aconteceu. Deus, através da fidelidade do seu Filho, estabeleceu um novo governo e uma nova cultura. Aonde o governo e a cultura da vida sobressaiu sobre o governo e a cultura da morte. Tem um texto que eu gosto muito dele, em Hebreus 9, 26. Diz assim: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Repita assim comigo: uma vez por todas. É importante a gente enfatizar essas coisas. Uma vez por todas. Isso significa que terá uma segunda vez? Isso significa que vai ter que ter uma outra situação? Não! A minha e a sua Bíblia diz uma vez por todas. Eu vou continuar o texto. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou. Irmãos, esse texto está falando de Cristo. Uma vez por todas, se manifestou. Sabe para quê? Para aniquilar. Repita a palavra aniquilar, por favor. Aniquilar. Pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Jesus, na cruz do Calvário, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado. Por essa razão, Jesus, ao se apresentar a João na ilha de Pátimos, no primeiro diálogo entre ele e João, interessante, né? Botaram João ali para castigar ele, e ele recebeu a revelação do Apocalipse. Sabe o que é viver numa cultura e num governo diferente?
Enquanto o inimigo acha que nós estamos em situações aonde a gente está, nossa, está muito ruim, está mal, a situação está difícil, aí ele nem compreende, ele nem entende que são nesses momentos, às vezes, de tribulação, de dificuldade, aonde o Senhor vai revelar coisas preciosas dentro do nosso espírito. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite: se você está num momento difícil da sua vida, calma o teu coração e abre os teus ouvidos espirituais, porque o Senhor vai revelar coisas a você que você não tinha ouvido antes. Deus fala com a gente, igreja. Deus revela coisas para nós. E às vezes são nas ilhas de Pátimos, na ilha da onde a gente fica sozinho, porque ele foi exilado lá. Lá era tipo uma, como é que chama aquela ilha lá que prendia as pessoas? Alcatraz, né? Lá era tipo uma prisão, Alcatraz, onde ficava isolado, né? Uma solitária, ele ficava na solitária. E aí lá na solitária, um dia qualquer, ele entra, ele vê uma visão onde ele nunca tinha visto. Num dia da solitária, num dia qualquer da aflição dele, da dificuldade de estar ali preso, ele vê um ser entrando diferente, com o cabelo como chama de fogo, com os olhos como bola de fogo, da sua boca saiu uma espada. Ele vê uma cena que ele nunca viu, e ali o Senhor manifesto a ele se revela. E sabe o que Jesus fala para ele? Jesus se apresenta quem ele era, e no final ele diz assim: eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Muitos de nós, eu também já imaginamos aqui uma baita de uma chavona, né? De repente, uma chave assim do tamanho da guitarra, assim do baixo, sei lá. Imagina uma chavona, a chave do inferno. Mas irmãos, a chave fala de governo, de autoridade. Ele estava dizendo assim: hoje, João, eu tenho autoridade sobre a morte, sobre o inferno. O governo instituído pelo pecado, a cultura de morte, o peso da morte, a condenação eterna, a separação entre o homem e Deus, porque isso é a verdadeira morte. Isso eu destruí, eu aniquilei na cruz, João. Já não é mais a mesma forma. Jesus se revela a João na ilha de Pátimos. Ele fala do governo que ele exercia agora. Porque só um governo é instituído se ele consegue subjugar o outro, se ele prevalecer. E nós sabemos que a vida prevaleceu sobre a morte. Através de Cristo Jesus, a vida prevaleceu sobre a morte. Por isso a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais separação. A palavra governo fala de várias coisas na Bíblia. As terminologias grega, hebraica sobre a palavra é muito interessante, mas eu coloquei uma coisa bem simples, objetiva aqui no texto. Governo fala de alguém autorizado a exercer domínio. Alguém autorizado a exercer domínio. Deixa eu dar uma notícia para você nessa noite. Nós, como igreja do Senhor, nós temos autoridade governamental, constituída e ortogada por Jesus. Nós temos o governo, nós temos autoridade, nós temos sim. Profeta, as coisas estão mudando tanto, né? Estava hoje conversando com a pastora Maurileia. Para muitos, ser igreja era só o templo, só essa grande estrutura, que é importante, mas não é a totalidade de ser igreja, a gente sabe disso. E aí do nada Deus, pum, não pode mais ir no templo, não pode mais se reunir. E a igreja? Se nós não tivéssemos uma visão revelada do que realmente é essa igreja, como infelizmente, irmãos, alguns ainda têm, nós não estaríamos aqui hoje. Nós poderíamos ter nos levantado de forma irresponsável contra até as autoridades, dizendo: não, nós temos que continuar nos cultos porque nós somos igreja. Nós somos igreja juntos lá dentro do templo. Não, nós entendemos que ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja está relacionado a uma unicidade no Espírito e em Cristo. É certo que as coisas estão mudando.
e vão mudar um pouco mais. Nós estávamos numa reunião de diretoria falando sobre isso, o quanto muitas coisas estão mudando. E alguns líderes religiosos estão se preparando para essas mudanças. Alguns, de forma, como é que eu posso dizer? De uma forma um pouco errada, achando que tudo se resume a um aspecto das mudanças. Outros não estão nem buscando direções de Deus. Mas o Senhor tem nos falado nesses dias, através da vida do nosso pai, o apóstolo L. Serra, que nós precisamos entender o que é ser uma igreja integral. Porque uma igreja integral, irmãos, se fechar a porta do templo, a gente faz culto na internet. Uma igreja integral, se sair uma lei dizendo que as igrejas não podem mais fazer culto na internet, porque, irmãos, isso aí só uma canetada de alguém isso pode acontecer. Não pode mais fazer culto na internet. Se isso acontecer, irmãos, uma igreja integral vai estar fazendo culto, dando aula para crianças, cuidando de pessoas, fazendo ações sociais, dando aula de jiu-jitsu, como lá no Três Maria, sabe, atendendo em clínicas, aonde o Senhor coloca profissionais que manifestam a Cristo. Uma igreja integral está em todos os lugares. Uma igreja integral não é paralisada. Uma igreja integral não perde a sua autoridade governamental. Nós somos uma igreja integral no Senhor. Nós somos chamados para ser uma igreja integral no Senhor. Pode mudar as coisas, e já mudaram tantas coisas. Para quem gosta de estudar um pouco mais, pega e estuda a história da igreja. Quanta coisa mudou. Mas a autoridade da igreja não pode mudar, porque isso foi outorgada por Cristo. O que será que espera a geração dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos? Você consegue imaginar? Não, né? É difícil, né? Quem imaginava que a gente ia estar assim em 2020? Como será 2021? Uma coisa nós temos a certeza: nós continuamos voando ao som do comando da voz daquele que nos chamou, e a autoridade continua sobre as nossas vidas. Continua. A igreja do Senhor foi constituída com autoridade. O governo da morte, a cultura da morte, do pecado, foi aniquilado na cruz. 1 Coríntios 15, 55, 56 e 57. Olha que tremendo texto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Olha que pergunta, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Para quem não sabe, a palavra aguilhão, ela vem de uma terminologia sobre como ponta de lança, ou aquele ferrão do escorpião. Aguilhão é isso. Então, o texto diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe por que Paulo estava escrevendo isso sobre a revelação do Espírito? Porque, irmãos, na cruz do Calvário, não sei se você sabe, mas a morte não pôde fazer nada com Jesus. Como assim, profeta? Ele não morreu? Vai ler lá o texto. Ele estava na cruz, totalmente desfigurado, machucado, destruído. Estava ali totalmente fraco, enfraquecido fisicamente. Mas a morte não pôde chegar nele. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas e quando não tem pecado? Como a morte podia colocar a mão no nosso Senhor? Como a morte podia chegar lá na cruz? Agora eu vou pegar Jesus, eu vou acabar com ele, vai morrer. Como? Sendo que não havia pecado. E aí sabe o que acontece na cruz? Jesus então diz ao Pai: Senhor, Pai, está consumado. E Ele entregou o seu Espírito. E aí Paulo, pela revelação, diz, e aí você encaixa isso que ele está falando com a cruz agora: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eles não puderam tocar em Jesus, a morte, o pecado. E isso é poderoso demais. Isso aqui precisa mudar a nossa teologia. Isso aqui precisa mudar a nossa escatologia. Isso aqui precisa mudar e fazer com que a igreja entenda a sua verdadeira posição nele, nas regiões celestiais. Por esse motivo também, Jesus falou algo poderoso para Pedro. E ele disse para Pedro assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha o que ele fala para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é interessante nesse texto, irmãos? Vamos ver se isso se encaixa em alguma vez que você pensou sobre ele. Muitas pessoas, quando liam esse texto, quando tentavam entender, eu acho que tinha uma visão errada de como ele foi colocado pelo Senhor. Quando as pessoas liam, as portas do inferno não prevalecerão, as pessoas tinham um pensamento assim: nossa, o mundo está cada vez pior, está aumentando a violência, está aumentando as coisas ruins, está aumentando tanta coisa, mas glória a Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão, a gente está aqui protegido. Tudo está ficando pior, as coisas estão acontecendo, mas glória a Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão, nós estamos aqui seguros. A imagem de muitos em relação a esse texto é uma igreja escondida atrás de portas. É uma igreja guardada, segura, protegida, porque existe uma palavra: as portas do inferno não prevalecerão. E por muito tempo, irmãos, nós vemos uma movimentação parecida com isso. Uma igreja escondida atrás de portas e paredes, esperando algo acontecer. Mas glória a Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Muita gente vendo dessa forma, mas não é isso que diz a minha Bíblia, a sua. A Bíblia não está dizendo, Tiagão, que é as portas da igreja que não vão prevalecer, que vão prevalecer contra o inferno. Não, a visão é o contrário. Você tem que imaginar as portas do inferno e todas as trevas e toda a malignidade, toda a maldade, tudo que é de ruim, tudo que é trevas, nessa posição, escondida atrás da porta, e uma igreja ativa, uma igreja forte, uma igreja cheia de autoridade, caminhando em direção a todas as portas do inferno, e dizendo assim: existe uma promessa sobre nós, nós somos a igreja, e a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer, e a igreja então invade o inferno. Essa é o que está escrito na palavra. Não é uma igreja parada, escondida, não. Não é uma igreja parada, escondida, profeta Camila. É uma igreja que vai quebrar as portas do inferno. É uma igreja que vai invadir. É uma igreja que vai sim. Como hoje nós fomos lá naquela congregação inaugurar, nós estávamos lá invadindo o inferno e dizendo que a igreja do Senhor está lá. Chega da gente ficar escondido. O problema, irmãos, é que existe uma igreja que às vezes se esconde até atrás de Jesus. Como assim, profeta? Aí começou a heresia, né? Calma, tenham paciência comigo. Eu sei que estou pregando de boné, mas vocês não se importam, né? Graças a Deus por isso. Meu cabelo está grande. Tem muita igreja que está escondida anos atrás de Jesus. Como assim? Eu não tenho que me esconder atrás de Jesus? Presta atenção da maneira que eu vou colocar. Tem muita gente passando toda a responsabilidade para Ele. O mundo está cada vez pior, as coisas estão terríveis, o ímpio está crescendo, a situação está cada vez pior, morte, destruição, tanta coisa ruim. Mas glória a Deus, porque nós vamos estar aqui, nós estamos protegidos, as portas do inferno vão prevalecer, e Jesus um dia vai resolver tudo isso. Olha o silêncio. E Jesus um dia vai vir resolver tudo isso. Deixa eu te dar uma notícia, igreja do Senhor. Quem vai resolver isso somos nós. Igreja do Senhor na face da terra. Somos nós que vamos resolver. Profeta Paulo, mas Jesus já não fez isso? Jesus não invadiu o inferno?
e tomou autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Sim, ele fez, Jesus já fez isso. Ele aniquilou o pecado, ou seja, a morte não tem mais aguilhão. Se a morte não tem mais a sua arma principal, a morte já não tem poder, a morte já não tem mais governo e nem autoridade. Em Efésios 4:8 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão o que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus, sim, ele fez isso com a autoridade que ele tinha sobre a morte, sobre o pecado, porque não pecou. Mas se Jesus então aniquilou o pecado, levou cativo o cativeiro, tomou a autoridade do inferno e da morte, o que a criação ainda aguarda na expectativa da revelação dos filhos? Repita comigo: o governo e a cultura que muda a mente das pessoas. Deixa eu te dar uma notícia, igreja do Senhor. As guerras que nós travamos, ou que iremos travar aqui em diante, não são guerras no âmbito das regiões celestiais, não. As guerras que Daniel ouviu do anjo quando disse que estava trazendo a resposta para ele no período de 21 dias e foi barrado pelo príncipe da Pérsia nas regiões celestiais, essas guerras não são mais as mesmas que as de hoje. Hoje as guerras que nós enfrentamos são contra sofismas e todo conhecimento contrário ao conhecimento de Deus aqui. Hoje o que nós como igreja fazemos é revelar um governo e uma cultura na vida das pessoas, na mente. Sabe para quê? Para se cumprir. Para se cumprir aquilo que o Senhor espera. Efésios 4:13 diz: até que todos, repita comigo, todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando você olha para a sua vizinhança, para a sua família, você consegue perceber em todos a unidade da fé, sim ou não? Não. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Todas as pessoas na face da terra já chegaram no pleno conhecimento do Filho de Deus? Não. Até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em Colossenses 3:1 também diz assim: no qual, quando tudo isso acontecer que eu li em Efésios 4:13, também diz em Colossenses 3:11, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão e nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Aí agora a gente faz uma pergunta novo pacto, né? Pergunta novo pacto agora. Mas isso já não aconteceu? Já, em Cristo. Em Cristo já não há mais grego nem judeu. Em Cristo já não há mais bárbaro nem cita. Em Cristo, Ele já se faz tudo em todos. Mas isso ainda não aconteceu na mente das pessoas. As pessoas ainda estão debaixo, muitas pessoas ainda estão debaixo de um governo e de uma cultura de morte. Eu não sei se vocês estão compreendendo. Quando nós falamos de salvação, eu estou caminhando para o final, gente. Quando nós falamos de salvação, a primeira coisa que nos vem em mente é não ir para o inferno. Pelo menos é o que eu ouvi a minha vida inteira de crente. Porque eu sempre fui crente. Já falei para vocês que eu nasci no berço evangélico, né? Não vou falar de novo. Eu sempre fui crente. Eu nasci, minha mãe já era crente. E eu era um crentinho que ia na igreja de crente. Eu fazia desenho da mão, assim, pintando na folha de sulfite, na escolinha dominical. E toda a minha infância, toda a minha vida, eu ouvi isso: salvação é não ir para o inferno. Eu ouvia tanto isso que eu peguei até medo de Jesus, mais medo de Jesus do que do diabo, já falei isso.
Verdade, irmãos, eu peguei mais medo de Jesus do que do diabo, porque o diabo, eu aprendi na igreja que se eu orar em nome de Jesus, ele vai embora. Mas e se o Jesus vir, eu vou orar no nome de quem para ele ir embora? Em nome do Deus, vai embora, Jesus. Então eu peguei medo de Jesus, porque eu não entendia a graça. Eu achava que a graça, era tão frágil, né? Eu achava assim, eu estou aqui agora, estou bênção. Nossa, cara, olha, não estou fazendo nada errado, estou bênção de Deus. Mas daí aqui na frente eu, fiz alguma coisa errada. Só que bem na hora que eu fiz o negócio errado, sei lá, Jesus volta ou eu morro, né? Naquela hora que eu fiz errado, Jesus volta ou eu morro, já era eu. E ó a crise, né? A graça não é isso, irmãos. A graça não é isso tão frágil como as pessoas acreditam. As pessoas veem a graça de uma forma tão insignificante. Tem pessoa que vê a graça assim, se você peca, ele vai lá e apaga o seu nome no livro da vida. Aí você se arrepende, pede perdão, ele vai lá, em cima do Rorex, escreve seu nome de novo. Aí depois você vai lá, cara, pequei de novo, vixe. Aí ele vai lá, passa um Rorex. Imagina, né, como é que deve estar o livro da vida, misericórdia. Deve estar feio. Para mim, o livro da vida não tem a ver com salvação, tem a ver com propósito. Quando a Bíblia fala que seu nome se encontra no livro da vida, sabe o que significa? Você está vivendo o propósito pela qual você foi criado. E aonde que eu estava mesmo? Eu era crente, tá? Salvação. Então, o primeiro pensamento que a gente tem sobre salvação é não ir para o inferno. Na Bíblia, quando a gente olha para a terminologia da palavra salvação, olhando de forma... Eu vou usar uma palavra difícil agora, tá? Vou soltar. Hermeneuticamente falando, quando a gente olha para a palavra salvação na Bíblia, e alguns textos, ela fala sobre livre de, ou ser livre de, ter livramento de, né? Mas, irmãos, tem uma palavra muito poderosa para a salvação, que eu creio que é o que nós temos vivido em Cristo no novo pacto, que é salvação como uma transformação de mente. A palavra salvação, ela tem a ver com arrependimento. João Batista preparou o caminho antes do Cordeiro, e ele falava de arrependimento. Quando o Cordeiro veio e começou a ministrar, Jesus falou do evangelho de arrependimento, da salvação. Salvação está relacionada a arrependimento, e arrependimento não é aquela coisa assim, nossa, não devia ter feito isso. Não é só isso. Arrependimento, a terminologia para arrependimento é metanoia. E metanoia fala de mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de estrutura mental. Salvação está relacionada à transformação da maneira de pensar, de uma natureza que sai, que dá lugar a uma nova natureza. E tem um texto que fala de salvação, que no grego fala amadurecimento. Está lá em 1 Pedro. Existe uma responsabilidade, irmãos, sobre a igreja de Cristo. Existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas de revelar e manifestar esse governo. A palavra usada em Romanos 8,19, revelação, é apocalipsos, que é uma palavra que fala de descobrir, algo que tem que ser descoberto, manifestado. Então nós precisamos descobrir, manifestar isso na mente das pessoas, para transformar a vida das pessoas, porque uma mente transformada transforma totalmente uma conduta de vida. Quando se muda uma estrutura mental, se transforma vidas. A mudança nas nossas vidas não é o que a gente faz, mas é o que a gente pensa. Tem muita gente que vem para a igreja, deixa de fumar, deixa de beber, deixa de ir para o bar, mas continua com uma estrutura mental. Ela só mudou hábitos. Glória a Deus por isso, né? Ela não fuma, ela não bebe mais, ela não usa droga. Glória a Deus. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu já fui um drogado. Já fui até magro um dia. Mas o meu maior testemunho não é ter deixado as drogas. Já pesei 70 quilos. Nosso Deus mesmo, Camila, nosso Deus mesmo. Se encontrasse comigo com 70 quilos andando na rua, você não ia querer nem me cumprimentar.
Mas o meu maior testemunho não é ter deixado as drogas. Eu lembro que no começo, quando eu voltei para o Senhor, no ano de 2001, foi o ano que eu reconciliei com o Senhor na minha vida. Eu lembro que as primeiras pregações, quando eu comecei a pregar, depois do seminário de teologia e tudo mais, comecei a pregar, as minhas pregações eram baseadas no meu testemunho. E eu falava, né? Eu usei crack, irmãos. Nem parece, né? Ai, Jesus, mano. Eu usei crack, irmãos. E eu falava, né, que eu usei crack, eu usei droga e tudo mais. Ai, Jesus, mano. Fico imaginando quem não me conhece me vendo falar isso. Foi, caramba, esse cara usou crack na onde? E eu pregava, né, falava isso. E eu não estou falando contra, irmãos. Às vezes tem pessoas aqui que têm um testemunho forte, conta isso. E glória a Deus, Deus faz isso mesmo. Deus liberta o drogado, liberta as pessoas dos vícios. Um dia eu era um drogado, traficante. No outro dia eu já não era mais. Eu nem precisei ir para casa de recuperação. No outro dia eu estava curado. Isso foi no dia 31 de outubro de 2001. De 31 de outubro de 2001 até o dia de hoje, eu nunca mais pus nada na minha boca. Glória a Deus por isso, né? Pode aplaudir, se quer aplaudir, pode aplaudir. Isso também é para a glória de Deus, né? Isso também é para a glória de Deus. Mas o meu maior testemunho não é esse. Eu tenho falado isso, que o meu maior testemunho tem sido, né? Porque ainda não foi completamente, porque eu continuo amadurecendo em Cristo, mas o meu maior testemunho foi deixar de ser o que eu havia me tornado. Esse é o meu maior testemunho. É a verdadeira metanoia, a transformação de mente. A gente chega num ponto da nossa vida achando que a gente é aquilo ali. Eu costumo dizer que eu não gosto daquela frase assim, não, eu sou assim. Será que você é mesmo assim? Ou será que você se tornou isso porque você passou por isso e por isso? Então, meu maior testemunho é estar deixando dia após dia uma estrutura mental para poder receber a mente de Cristo todos os dias e o governo dele sobre a minha vida. Nós, como igreja do Senhor, temos autorização para transformar a terra. Deixa eu compartilhar com vocês algo que eu vejo, que eu tenho impressão no meu espírito. A terra não está piorando. O mundo não está cada vez pior. Pode ter certeza disso. O mundo está sendo transformado dia após dia. Porque esse é o propósito de Deus. Se o mundo estivesse cada vez pior, Deus estaria falhando. E não é isso que está na minha Bíblia, na sua Bíblia, nas Escrituras. O mundo está sendo transformado dia após dia. Mas como que você tem essa convicção? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, teólogo, eu falei isso para ele. Você sabe por que eu tenho convicção? Porque quando eu tinha 11 anos, a minha mente já era cheia de malícia. Quando eu tinha 11 anos, eu já tinha práticas como de masturbação, com 11 anos. Daí eu falei, o que isso tem tudo a ver? Eu falei, sabe por quê? Hoje o meu filho tem 11 anos. E essas coisas, tem coisas que ele nem sabe do que é. Sabe o que significa isso? Que a restauração de Cristo na minha vida está fazendo com que os meus filhos sejam uma geração diferente. O mundo está melhorando, as coisas estão mudando sim. Aí eu pergunto para você, como eu perguntei para esse meu amigo, falei, imagina como vai ser os filhos dos meus filhos. Imagina como vai ser os filhos dos meus filhos. Irmãos, nós estamos transformando a terra. Porque em Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo. E aqui nesse texto tem uma terminologia grega que fala esquematizo. Ou seja, não tome a forma desse esquema, dessa cultura, desse governo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente salva, uma mente transformada, muda as gerações.
Você tem ideia o que os seus filhos vão produzir? E a igreja vai transformando. Vou concluir. E eu vou concluir com um texto um pouco intrigante para aqueles que estudam escatologia. Me perdoem, mas eu preciso concluir com esse texto. O livro do Apocalipse, o livro da revelação do Senhor Jesus Cristo, aonde nós já falamos, Jesus se revelou a João na ilha de Patmos, aonde ele foi ali colocado como um castigo. No capítulo 22, e para quem já leu o livro do Apocalipse, ou já estudou sobre o livro do Apocalipse, no capítulo 22, no seu último capítulo, aonde está sendo tratado a conclusão das coisas, aonde está sendo tratado Jesus revelando a João a conclusão das coisas, aonde ele está falando a respeito de novos céus, nova terra, aonde ele está revelando a João sobre Nova Jerusalém. Lá no capítulo 22 existe algo muito intrigante. No capítulo 22 está escrito assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2, preste atenção. No meio da praça, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Pausa aqui, novo pacto agora, né? Você não olha hoje para essa árvore da vida como uma macieira, né? No meio do jardim com uma maçãzinha, né? Você não vê isso, né? Você entende quem é a árvore da vida, amém? Vocês estão fazendo Efatá, amém? Efatá online. Quem é a árvore da vida, meus irmãos? No meio da praça, a árvore da vida, que produz 12 frutos. Não imagine um cesto com 12 frutos, igreja do Senhor. 12 frutos fala de governo, amém? Vocês estão comigo? Então vou continuar a leitura. A árvore da vida que produz 12 frutos, governo, dando o seu fruto de mês em mês. Não está falando somente em relação a mês, mas sim geração em geração, de tempo em tempo. Jesus, a árvore da vida, produzindo governo, autoridade, de geração em geração. E as folhas da árvore, ou ramos da árvore, são cura para os povos. Quem são os ramos da videira? Quem foi enxertado na videira? Quem que não era merecedor e foi enxertado na vida da videira? Houve um corte na videira na cruz, e houve um corte no ramo, para poder ser feito um enxerto. Quem são os ramos? Quem são as folhas da árvore da vida? Quem é a folha da árvore da vida? A igreja do Senhor. E nesse tempo de plenitude, a igreja do Senhor produzindo cura para os povos. Não é Jesus que vai vir resolver o problema da terra, não. É a igreja do Senhor, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, tocando, curando, filhos curados, gerações curadas, humanidade sendo curada, até que Ele seja tudo em todos, até que todos vivam a unidade da fé. E aí eu encerro com o texto que eu iniciei. Por que que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Igreja do Senhor, está nas nossas mãos a autoridade para isso. Está nas mãos dos nossos filhos a autoridade para isso. Está nas mãos dos filhos dos nossos filhos a autoridade para isso. Somos nós que somos a resposta. Nós somos a resposta para o caos. Nós somos a resposta para as gerações, a igreja do Senhor na face da terra, cujo cabeça é Cristo. Nós, como igreja, não nos movemos por si próprios. Imagina um corpo que se move sem o comando da igreja. Há uma anomalia. Quando alguém sofre um trauma,
e ela tem um problema no cérebro, e aí o corpo dela se move sem o comando do cérebro, é uma anomalia. Mas deixa eu te dar uma notícia: a igreja do Senhor não tem anomalias. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é pura, santa, irrepreensível, sem ruga, sem mácula. Nós, como igreja do Senhor, amadurecendo no Senhor, crescendo no Senhor, sobre o comando da sua voz, sobre o comando da cabeça, produziremos cura para os povos de geração em geração. Irmãos, eu não sei você, mas eu faço parte de uma casa que desde quando eu conheço essa casa, fala que nós vamos transformar a terra. Isso não é um jargão. Isso não é um logo, um slogan que fala, né? Isso não é uma jogada de marketing. Você acha que os pregadores dessa casa, os filhos dessa casa sobem aqui para pregar e muitos deles, ou a maioria, todos falam assim: nós vamos transformar a terra, como um título, como um jargão? Não, nós vamos transformar a terra. E esse é o papel da igreja. Esse é o seu chamado. É o seu papel. É o nosso chamado, amém? Então vamos orar ao Senhor. É a primeira vez que eu ministro assim com todo mundo. Não pode chamar na frente, né? Não pode pôr a mão, que vontade, né? De ativar, mas não pode. Então a gente vai orar daqui mesmo. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E vamos declarar que essa palavra ela possa crescer dentro de nós. E ela possa tocar outras vidas. E ela possa transformar a realidade das pessoas. Amém? As portas do inferno não vão prevalecer. E a nossa autoridade é invadir mesmo, porque as portas não vão aguentar, as estruturas não vão aguentar, e nós vamos arrancar as pessoas de uma cultura governamental de morte e de pecado, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua direção, pela tua autoridade que nos foi, Senhor, entregue. Como igreja do Senhor, nossa movimentação precisa ser precisa, Pai. Nós precisamos aprender a nos movimentar, nos mover de forma correta, avançar, Senhor, declarar, Senhor, transformar as gerações, como uma igreja integral, Senhor, que toca todas as áreas, todos os âmbitos. Uma igreja integral nunca vai ser paralisada. Uma igreja integral nunca vai ser, Senhor, interrompida no seu propósito. Nós nunca estaremos inertes, não, nós sempre estaremos em movimentação. Nós sempre estaremos ouvindo a tua voz, nos movendo de acordo com a tua vontade, Senhor. Como igreja integral, Senhor, ministrando, derramando e manifestando o governo do Senhor sobre a face da terra. Pai, eu declaro que sobre a vida dos meus irmãos, que essa palavra cresça dentro deles. Senhor, continua revelando mais coisas, ó Pai. A revelação não possui uma pessoa, a revelação é do corpo, é da igreja. Continua falando, continua revelando, continua trazendo coisas poderosas. Senhor, as pessoas que nesse tempo estão como João na ilha de Pátimos, ó Pai, se sentindo, Senhor, ali sozinhos, ó Pai. Nós precisamos entender que o Senhor coloca às vezes a gente em momentos assim, momentos onde nós só temos o Senhor, e aonde o Senhor quer se revelar ao nosso espírito, que eles possam, Senhor, avançar na revelação, e que eles possam experimentar coisas novas do Senhor, coisas sobrenaturais, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, Deus abençoe. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.